A paz do Senhor. Hoje eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. E no Minuto de Esperança de hoje, eu quero meditar com você em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. O título desse texto é Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As tempestades da vida são inevitáveis. As tempestades da vida, elas alcançam a todos. Elas chegam sem explicação, elas chegam na casa de todos, na família de todos, na vida de todas as pessoas. As tempestades, elas vêm, muitas vezes, sem avisar. As tempestades são imprevisíveis, elas chegam sem mandar um telegrama ou uma carta ou um WhatsApp dizendo: estou chegando. Elas simplesmente chegam. Eles estavam em um local que era chamado Mar da Galileia, mas no entanto não era um mar, era um lago, porém muito grande, um lago que tinha 24 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, cercado por montes por todos os lados, por montanhas. Então era muito comum chegarem tempestades ali subitamente, sem avisarem, repentinamente. De repente, assim como essa tempestade que nós estamos vivendo, que chegou sem avisar, veio subitamente, veio repentinamente e tomou as proporções que ela tem tomado. As tempestades também muitas vezes são difíceis de serem administradas. Por mais que nós conheçamos a situação, muitas vezes não sabemos como reagir diante da tempestade. As tempestades também, elas têm uma grande função. Elas têm a função pedagógica. Elas têm a função de nos ensinar muitas coisas. As tempestades, elas fazem com que nós venhamos a aprender que nas tempestades Deus continua sendo Deus e que Ele continua no controle das nossas vidas. Esse texto, ele nos informa 3 perguntas. A primeira pergunta é dos discípulos para Jesus. Os discípulos, no meio da tempestade, quando eles se veem naquela revolta, eles olham para Jesus e dizem: não te importa, Jesus, que pereçamos? Está no versículo de número 38. Não te importa, Jesus, que pereçamos? Aí Jesus olha para aqueles discípulos, parece até que Jesus não está se importando, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus se importa. Jesus se importa, Ele se importa. A segunda pergunta que nós vemos nesse texto é de Jesus para aqueles discípulos. E Jesus pergunta: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Vocês não tendes fé ainda? Vocês não têm fé? Jesus pergunta àqueles discípulos. E a terceira pergunta que nós identificamos nesse texto é os discípulos para os próprios discípulos. Entre eles perguntam: quem é este? Jesus tinha passado o dia ensinando, pregando, falando das suas parábolas, curando aqueles enfermos, trazendo ensinamento àqueles enfermos. E ele, quando entra naquele barco, Jesus procura um lugar mais sossegado para descansar, para repousar. E a Bíblia nos informa que ele arranja um travesseiro, e ele bota aquele travesseiro e ele dorme naquele lugar. Quando sobrevém a tempestade.
No início da tempestade, os discípulos até tentam administrar aquela tempestade. Eles tentam resolver o problema. Como eles eram pescadores experientes, conheciam o mar, então eles tentam achar uma maneira de resolver aquele problema. Porém, muitas vezes, diante das tempestades, por mais que nós tentemos resolver com a nossa experiência, com as nossas habilidades, nós não conseguimos. Foi o que aconteceu com esses discípulos. Então, eles questionam Jesus. Eles olham para Jesus, acordam Jesus e questionam Jesus. Não te importa, Jesus? Deixa eu dizer para você, Jesus se importa sim. Jesus se importa com o que você está passando. Jesus se importa com essa tempestade que nós estamos passando. Porém, Jesus espera que passemos a aprender com a tempestade. Jesus espera que nós usemos a tempestade para nos ensinar alguma coisa. Ele nos mostra que mesmo com Jesus no barco, a tempestade vem. Jesus estava ali naquele barco, mas a tempestade veio. Porém, eles não conseguem entender porque Jesus dorme. Porém, parece que nesses dias, nós também estamos vivendo essa grande tempestade, essa crise dessa pandemia mundial. E nós temos orado, jejuado, e parece que Jesus está dormindo. Parece que Jesus não se importa. Porém, eu venho te dizer hoje que Ele se importa. Eu venho dizer para você que Ele quer te ensinar a depender. Ele quer me ensinar a depender dEle. Tem vezes que Jesus primeiro acalma o problema, mas tem vezes que Jesus precisa acalmar o discípulo e não o problema. Quando Jesus vai de encontro àqueles homens numa outra tempestade, a Bíblia diz que Jesus anda sobre o mar, ele acalma a tempestade e vai sobre eles. Primeiro acalma o problema, mas depois acalmar os discípulos, dizer, não tema, sou eu. Mas tem situações que primeiro Jesus quer acalmar o discípulo. Primeiro ele quer acalmar a você e a mim. Quer nos ensinar alguma coisa. Por que ele não age da mesma maneira sempre? Porque ele sabe que tem horas que as tempestades são necessárias para subirmos de nível, para aumentarmos a nossa fé. Jesus, ele é poderoso para acalmar a tempestade que você está vivendo. Jesus quer nos ensinar nessa tempestade que estamos vivendo a depender dele. Jesus quer que eu e você aprenda a depender dele. Aí vem a segunda pergunta. Jesus acalma a tempestade e olha para aqueles discípulos e pergunta, por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Não tendes fé ainda? E por que Jesus faz aquela pergunta tão dura àqueles discípulos? Primeiro, porque Jesus havia feito uma promessa. Ele diz no versículo de número 35, passaremos para outra margem. Se Jesus havia dito que eles iam passar para outra margem, podia vir a tempestade que viesse, eles chegariam do outro lado. Jesus fez uma promessa. Se Jesus prometeu a você, se Deus lhe prometeu, entenda uma coisa, promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, porque Deus é fiel e o que Ele promete, Ele cumpre. Jesus havia dito, passemos para o outro lado. Por isso Jesus questiona, vocês ainda não têm fé? Eu não disse que a gente ia passar para o outro lado? Jesus questiona daqueles discípulos. O segundo motivo, porque Jesus questiona, porque eles não têm ainda fé, porque Jesus pergunta, não tendes fé? Onde é que está a ousadia da fé de vocês? É por causa da presença de Jesus. Jesus estava no barco. Ele estava no barco. O barco não ia afundar, porque Jesus estava no barco. Aleluia! Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, estava no barco. O barco não ia afundar.
Tenho ouvido muitas pessoas dizerem esses dias assim, estamos no mesmo barco. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, porém no nosso barco está Jesus de Nazaré, e ele diz que nós vamos chegar do outro lado, e nós vamos chegar do outro lado. Precisamos continuar crendo, porque Jesus está no barco. Terceira causa, porque Jesus pergunta, vocês ainda não têm fé? É porque Jesus estava dormindo. Significa o quê? Estava em paz. Jesus quer que eu e você passemos por essa tempestade em paz, porque Jesus está conosco e Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz e Ele está conosco. Ele prometeu, eu não te deixarei nem te desampararei. Ele prometeu, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não é até ontem, não é até amanhã, é até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, está comigo, está com você. E paz não é ausência de problemas, paz não é ausência de lutas. Paz é ter a presença de Jesus e sentir a paz, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a uma crise. E por último, por que Jesus questiona? Porque aqueles homens não tinham fé. Por último, porque eles deveriam ter fé e não medo. Por causa de quê? Por causa do poder de Jesus. Eles já tinham visto o poder de Jesus. Eles já tinham visto a operação de milagres que Jesus fazia. Então eles deveriam crer e saber quem era Jesus. Eu e você precisamos saber quem é Jesus na nossa vida. Precisamos crer no seu poder, na operação do seu poder na nossa vida. Jesus tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o mar e sobre o vento, ou seja, sobre as tempestades. Jesus tem poder sobre essa tempestade que nós estamos vivendo. Jesus tem poder. Ele tem poder de acalmar. Ele tem poder. Jesus tem poder sobre todas as coisas. No capítulo seguinte, que é o capítulo 5, Jesus já começa no capítulo 5, curando um endemoniado. Depois ele cura uma mulher que tinha uma enfermidade há 12 anos, um fluxo de sangue. Depois ele ressuscita a filha de Jairo, que também tinha 12 anos de idade, havia morrido, e ele ressuscita. Mostrando o que para mim e para você? Primeiro, mostrando que ele tem poder sobre a natureza, que ele acalma o mar e o vento. Segundo, ele tem poder sobre os demônios, porque ele repreende e liberta o endemoniado. Terceiro, ele tem poder sobre todas as enfermidades, porque ele cura uma mulher do fluxo de sangue. E quarto, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, porque ele ressuscita a filha de Jairo. E agora vem a pergunta entre os discípulos, de um para o outro. Eles dizem, quem é esse Jesus? E eu lhe digo quem é esse Jesus. Esse Jesus é o Senhor de todas as coisas, no qual todo joelho se dobrará a Ele. Esse Jesus é aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse Jesus é o Jesus que foi, mas que um dia voltará para nos levar para Ele. Jesus está com você nessa tempestade. Jesus está passando com você. Jesus quer te dar paz. Creia na sua promessa. Tenha paz durante a tempestade. Descanse, pois o Senhor está com você. Descanse nele. Mesmo em meio à tempestade, descanse. Jesus prometeu e nós vamos chegar do outro lado. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida.